BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E este é o episódio do BD Law e Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. Estamos aqui com Rodrigo Amantea, Head do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e professor do INSPER, doutor em Administração de Empresas pela Escola de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, com foco em estratégia empresarial. Rodrigo possui vasta experiência executiva em inovação na gestão de produtos, serviços e marcas em empresas de tecnologia, como cofundador da startup de tecnologia Benditos e da agência de marketing UND. Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Opa, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, Gabriel. Vamos bater um papo bacana hoje sobre inovação. Não conheço muito do mercado jurídico, mas... É isso aí, Rodrigo. E, Rodrigo, eu queria fazer um adendo aqui. Eu tive o prazer de ter aula com você aí no curso de inovação do INSPER. E, cara, eu adorava suas aulas e me contribuiu muito para a minha carreira. Eu só queria deixar esse agradecimento a você aí e toda a equipe, viu? Poxa, que legal. Bom feedback positivo sempre deixa a gente animado e, né, acho que reforça, assim, essa trajetória. Esse curso é um curso muito importante aqui na escola, né? Ele existe já desde 2016, então a gente está fazendo aí quase 10 anos com esse programa e o que a gente quer é formar lideranças de inovação como você, né? Eu acho que você é um cara que tem um papel importante e ter a alumni desse programa, né, ocupando esse espaço como líder de inovação para a gente é um orgulho, porque é exatamente para isso que a gente criou o programa. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado, viu? E, Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, como que você foi parar nesse mercado, e contar também do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha. Aí do Vamos contar eu vou tentar contar uma história mais resumida possível, mas no INSPER eu estou desde 2012, né? Mas eu sempre trabalhei com inovação na vida, assim, né? Desde época de trainee, né, implementando novos produtos, assim, eu sempre gostei de projetos, sabe? Por que não dá certo? Eu me lembro na GTEC, né, tinha loteria raspadinha, entrega a minha idade, né, porque não existia loteria raspadinha no Brasil, o maior cliente da GTEC era a Caixa Econômica. Então você tem 34, né, Rodrigo? 34, E aí eu falei, puxa, me dá esse projeto aqui para mim, né? Porque sempre tinha aquelas anedotas, né, da inovação, não dá para fazer, né? Tem dinheiro. Tem o regulamento, né, a lei não permite. Então, foi uma primeira boa experiência que eu tive com inovação, e por aí foi, né? Eu também estava no startup da BCP, que era a Bell South entrando no Brasil com a banda B de telefonia, depois virou Claro, né? Era a antiga Claro, e empreendi, acho que, né, com Benditos, com a UND existe até hoje, né? Apesar de eu não estar mais no dia a dia, o Benditos foi vendido. E eu vim para o INSPER para criar uma área aqui que não existia, que era a educação executiva. Esses cursos, como você fez aqui, né, de inovação estratégica, era uma coisa que não existia na escola em 2012. Hoje tem 10 mil alunos, né, por ano. Então, eu sempre gostei disso, né, de começar um business e atualmente, então, à medida que eu fui também
me enveredando pelo mundo acadêmico. Depois que eu vim para cá, né, eu já tinha mestrado, e aí eu resolvi também fazer doutorado. Ali comecei, logo que eu cheguei aqui, eu comecei a me preparar para fazer doutorado. Falei, já que eu estou no mundo acadêmico, deixa eu, né, me preparar para estar, né? E aí, desde 2022, eu estou focado aqui no Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha. O Hub, ele foi... ele é uma homenagem, né, do Cláudio Haddad, que é o fundador aqui do INSPER, para o Paulo Cunha. E ele foi criado, vamos dizer assim, inaugurado, né, em 2021. Desculpa, 2020, em janeiro ali de 2020, bem antes da pandemia ali, né? Inaugurou e veio a pandemia. E era um hub de inovação. Em 2022, quando o campus começou a reabrir, eu assumi a liderança do hub de inovação. E existia na escola um centro de empreendedorismo, que fazia todo esse... Não era muito focado em pesquisa, era um centro muito focado no fomento ao empreendedorismo entre os alunos. E aí, a minha proposta foi, ok, mas vamos integrar o centro de empreendedorismo ao hub de inovação. E aí virou o hub de inovação e empreendedorismo Paulo Cunha, e a gente incorporou as atividades do centro. Hoje, então, temos aqui no hub 2 grandes pilares de atuação. Um, que é fomento ao empreendedorismo, né, para todo mundo que é aluno ou alumni do INSPER, e depois temos um pilar de inovação aberta. Esses são os pilares, diria, core. Transversalmente, a gente tem uma atividade de gestão de comunidades, que é fundamental para que essas duas coisas aconteçam, e um pilar de observatório, que é o pilar de pesquisa aplicada, né, que é dado, estudos do ecossistema. Então, o observatório e a gestão de comunidades, eles são transversais tanto à inovação quanto ao empreendedorismo. Para cada um desses pilares core, a gente tem uma série de atividades. Para empreendedorismo, né? Empreendedorismo, a gente parte desde a gente trabalha o pipeline, que eu falo, né? Aí copiamos o Rancharan e criamos um desenho do pipeline. Eu adoro fazer desenho, você já percebeu, né? Sim, você estava bastante nas aulas. Adoro fazer um desenho. Então, eu falei, o Rancharan, ele fala do pipeline da liderança. Aí, preciso ler. Aqui o pipeline do empreendedorismo, né? Porque tem, às vezes, uma pessoa que ela ouviu falar de empreendedorismo, ela não sabe direito como que é, e tem o cara que acha que tem uma ideia e quer ser empreendedor. Então, a gente vai trabalhando com esse funil, né? De gente perdidona, de gente que ouviu e quer saber como que faz. Então, isso vai criando a cultura, né? Também dentro do campus, né? Depois tem alguém que tem uma ideia, aí a gente faz Startup Week, né? Startup Week é os primeiros rabiscos ali de um negócio, e aí a gente tem uma orientação ali conectada ao Startup Week. Quando ele tem uma startup já, aí tem um programa que é o Fellowship. O Fellowship, ele matricula a startup dele, e a gente tem uma série de atividades aqui, de mentoria coletiva, mentoria by appointment, né? Assim, de acordo com o setor que o cara está. Tem umas startups bem legais, jurídicas, inclusive, se você topar, quiser fazer mentoria, vai ser super legal. Tem uma, inclusive, que a gente investiu agora, a gente não, outros investidores, mas da comunidade INSPER, né? A gente tem uma comunidade de investidores também. Então, essas startups, elas são hoje mais ou menos 40, e 73% delas já fatura. Quando elas têm MRR acima de 30, receita recorrente, né, e já tem um pouquinho mais maduras, aí para essas a gente tem uma aceleradora, chama Fox com K.
porque a raposa é o mascote da escola. Então, a gente chamou, ela tem um nome que lembra o mascote, que também é só para alunos e ex-alunos, né? Assim, é fechado. A gente abre hoje uma vaga para quem não é aluno, alumni, né? Mas a vocação nossa é um hub de uma escola. Sim. Depois, em inovação aberta, Gabriel, a gente faz assim uma série de coisas para empresas, né? Assim, eu tenho um problema que eu quero ajuda para resolver. E a gente tanto pluga isso nos programas acadêmicos, porque tem alguns problemas que as empresas trazem para nós que a gente põe os alunos para resolver dentro de um guarda-chuva acadêmico. É uma disciplina de 6 meses que tem como parte prática o aluno resolvendo um problema de uma empresa. Isso é gratuito, as empresas assim adoram, é super legal, a gente tem pool de mentores, sabe? É inovação acontecendo na prática, mas veja bem, a gente nem cobra porque o grande motivador de tudo é o aprendizado do aluno, né? Então a empresa tem que estar disposta a experimentar junto com os alunos, mas em geral ficam encantadas, tá? A gente tem um programa que chama Innovation Leaders, que é um programa, inclusive, dado em inglês, que o Bradesco trouxe uns desafios para eles fazerem, assim, e a qualidade dos pitches das soluções no final, eu ouvi do head de inovação do Bradesco, ele falou para mim, Rodrigo, tem coisa que o pessoal está propondo aqui que é melhor que consultoria que eu contrato às vezes 3 meses para me propor alguma coisa, né? Então, às vezes o resultado surpreende, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que, nesses casos, o objetivo maior é o aprendizado do aluno, mas acaba sendo muito legal porque, né, já teve caso, por exemplo, outro dia um mentor que acho que você conheceu o Guilherme, que é professor aqui também, Mamana. Conheci. Estava no curso, lembra? Guilherme falou, Rodrigo, os alunos fizeram um trabalho para a Ambev que desafiou tanto o status quo, né? Porque você traz uma pessoa de fora que é uma outra geração, que de repente fala algo sobre Guaraná ou sobre Skol, né? Que desafia o status quo do posicionamento de marca e tudo mais. Que na época o Brito, que era presidente, o Brito chamou para a reunião de conselho para eles apresentarem. Então, porque traz um olhar. Então, inovação aberta, a gente faz isso e faz. A gente está tendo um hackathon agora com uma empresa de seguros, né? Nesta semana, acaba hoje, 10 da noite, o hackathon. A gente faz design sprints, a gente faz o design sprint, que né, a gente tem um problema e quer oxigenar de ideia, né? Tem casos que a empresa tem muita ideia e não consegue tirar do papel, aí é melhor fazer um prototype sprint, né? A gente fala, olha, qual é o problema aí, né? É muita ideia que só fica no mundo das ideias, ou é pouca ideia, não tem como resolver, né? Ou você acha que você não está resolvendo o problema e, na verdade, você tinha que tratar o problema de uma forma mais adaptativa e menos técnica, né? Então, dependendo do contexto, a gente entra com diferentes ferramentas, né? Sprints ou challenges, a gente tem um outro elemento que é um Thinking Lab, que aí a gente trabalha no C-Level. Né? Outro dia eu escutei de um dono de uma empresa, falou, essa empresa tem 100 anos, e essa empresa tem dinheiro, e essa empresa não sabe como que inovação vai levar ela para os próximos 100 anos, né? E é um fundador de uma empresa muito importante brasileira. Aí eu falei, então a gente vai pensar junto. E aí a gente cria o que a gente chama de Thinking Lab. Então a gente escreve o caso da empresa, aí a gente pensa pessoas que poderiam ajudar a imaginar esse futuro, chama para um evento, né? E é conselheiro, donos, mais pensadores do mercado, e aí a gente pensa esse futuro junto, a gente facilita, e isso documenta em formato de pesquisa, né? Porque não é uma consultoria, é uma pesquisa que ela é construída junto. Aí esses são os nossos pilares fundamentais aqui, né? Que é inovar e empreender.
Quando a gente olha para a comunidade, aí a gente trabalha com a organização de grupos, né? Então, porque às vezes você tem, por exemplo, é importante a comunidade de hubs de inovação que estão ligados a escolas, né? Assim, quem são eles, como que a gente trabalha junto, tal. Isso é uma comunidade. Investidores anjo, né? A gente trabalha muito no early stage. Então, hoje a gente organiza também a comunidade Insper Angels, que são os investidores anjos aqui, alumni e professores e do Insper que criam essa comunidade, né? Então, hoje a gente tem porque isso retroalimenta a própria rede de empreendedorismo, né? Vai pegar a Colec, foi acelerada, no fim do batch de aceleração, foi investida pelo Angels. Eu tive agora, recentemente, a gente teve um deal flow com uma startup que é a Passabote, que é uma startup do nosso fellowship, que não tinha nem entrado na aceleradora ainda, mas já foi investida. Então, a comunidade de investidores é uma comunidade também que a gente olha e a gente alimenta essa comunidade, né? Com conteúdo, com evento, com pit night, com formação, porque às vezes você precisa formar, né? Então a gente faz bootcamp de investimento anjo, para exatamente ir formando dentro da comunidade Insper mais investidores anjo e amplificando aqui o potencial de conexão, né, desses empreendedores que estão aqui conosco, com anjos. E por aí vai. A gente tem outras microcomunidades que a gente vai gerenciando de forma bem organizada, né, e com ritmo, para não deixar a coisa perder foco. O observatório a gente inaugurou há 2 semanas atrás. Que legal. Mas o observatório ele já existe há muito tempo, porque a gente não contava, porque como a gente não tinha ainda pesquisa, a gente falava dele, a gente fez primeiro o trabalho para depois divulgar. Melhor coisa. E aí a gente lançou um estudo sobre unicórnios, que é muito legal, o pessoal pode baixar, depois a gente põe o link, é muito bacana, assim, porque não tinha um estudo consolidando, né, quem são os unicórnios brasileiros, como que a gente se compara com outros ecossistemas globais de inovação, olhando para unicórnios especificamente, e a gente lançou um estudo também de geografia da invenção no Brasil, o que é patenteado no Brasil e onde. Que da hora. Bem legal. E aí a gente também lançou, mais uma vez, né, um estudo onde a gente mostra a performance dos nossos empreendedores no mercado de venture capital. Então, são 3 estudos super bacanas, que são resultado aí de 1 ano de trabalho, né, e que a gente disponibilizou gratuitamente. Então, agora o observatório ele entra num regime mais de execução e com novos estudos, mas a gente quis colocar isso na vitrine para começar, então, a fomentar e a desenvolver novas pesquisas, né, com outros parceiros. Aí convido todo mundo o observatório tem resenha de artigos, sabe? Coisa acadêmica boa, que a gente acha que precisa, às vezes, embalar com uma cara mais de Harvard Business Review. Então, a gente faz umas resenhas também. Nós que somos do conselho, tem 4 professores no conselho curador do observatório. A gente tenta não recomendar artigo acadêmico denso, porque quem não está fazendo, né, um doutorado ou um mestrado acadêmico acaba não tendo muita paciência de ler, apesar de eu achar que é uma experiência incrível ler um bom artigo acadêmico. Mas aí a gente faz também as resenhas, porque a gente entende que quem está no dia a dia, às vezes, tem mais apetite para ler uma coisa mais resumida, né, e mais direto ao ponto. Mas ali também a gente pega coisas que a gente fala, cara, isso é muito bom, tem que ler. Vocês constroem framework ali para a galera também? Sim, quando está montando resenha, sim. Legal. E sabe, Rodrigo, que é interessante que você trouxe um ponto que a gente vê isso muito no mercado, que é, você falou, a gente resolveu trabalhar primeiro para depois mostrar. Eu acho que às vezes a galera confunde um pouco isso e acaba dando um tiro no pé, minha opinião.
Vamos vender primeiro, depois a gente faz. E às vezes dá certo, mas a maioria das vezes você fica um negócio que fala, olha, estamos inovando aqui na nossa empresa, e quando você vai ver, tem um tom. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, que eu acho que tem muita espuma também, assim, me irrita. A gente, é irritante, cara. Eu acho que isso está muito na nossa cultura, né? A gente faz mais e mostra menos, assim, tanto que, né, em geral, assim, a gente tem várias instâncias de governança. Quando a gente faz conselho consultivo do Hub ou de qualquer outra área da escola, né, em geral, o pessoal fala, puxa, o INSPER é impressionante porque eu acho que vocês fazem muito e acho que vocês falam até pouco o que vocês fazem. Mas eu acho que isso é o nosso jeito, sabe? Eu acho que, né, todo mundo é mais low profile. Eu acho que a gente está aprendendo a comunicar um pouco também, porque precisa, né? Porque, sim, de uma certa forma, se você não conta o que faz, você perde, às vezes, a oportunidade de atrair as melhores pessoas, como você, né? Assim, aí é um elogio. Muito obrigado. A gente fala que a gente está formando líder inovador na escola, né? Pô, igual o curso de inovação. Eu falei, esses dias eu falei com as meninas do marketing aqui, eu falei, olha, precisa regravar o vídeo, porque, né, é um programa que tem uma base enorme de alumni, coletar depoimento de onde estão esses alumni do programa de inovação. À disposição de vocês, Rodrigo. À disposição de vocês. Claro. Obrigado. Porque senão a gente também não atrai as melhores pessoas, né? Então, acho que tem sempre que reforçar esse equilíbrio, né, de contar um pouco. Mas a gente assim, muito de fazer primeiro e contar depois. Essa questão de vender e depois fazer, ela é um debate interessante, assim, porque, né, a gente percebe, às vezes, por exemplo, na prática empreendedora, nos estágios iniciais de uma startup, né, existe um vender e depois fazer, né? Sim, beleza, mas é outra lógica. Você não pode vender, né? Você não pode vender uma coisa muito distante daquilo que você já tem e que você consegue entregar, né? Mas o product market fit lá no processo de Lean Startup, a gente sempre dosa isso com o empreendedor, né? Porque nos estágios iniciais, você está comprando muito a capacidade do empreendedor de entregar, né? Porque às vezes você vai ser o primeiro cliente do cara, né? Então, isso na prática empreendedora acaba sendo até saudável, né? E você... Bem, você fez meu curso, você sabe que eu chamo isso, né, de capacidade empreendedora, certo? Uhum. Sarasvati, né, que ela fala do effectuation theory, né? Você tem o recurso e você abre a geladeira, lembra lá do nosso effectuation theory, do intraempreendedorismo, né? Eu pego um recurso na geladeira e eu vou fazendo para entregar, né? Agora, o que não entenda, né, que é assim, eu falo que faço, mas não faço. Porque, né? E tem jeitos também de fazer isso, né, professor? Porque você vai ver, pô, você nunca fez um negócio, mas você pode falar, olha, eu estou acostumado a fazer dessa maneira. Eu acredito que dá para fazer isso daí por conta da lógica. Uhum. São tipos diferentes de vender. Eu não estou falando, o negócio, não, você fiz isso aqui, faço o pé nas costas, e aí você vende um negócio, você queima você no mercado, você nunca mais entra, cara. E assim, você pode até enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Não consegue. Então, uma hora quebra. Outra coisa que eu acho horrendo às vezes, assim, processo de inovação aberta, quando você chama algum empreendedor para o jogo, vamos fazer inovação? Beleza, então, vamos fazer aberta, né? Vamos buscar... Aí, invariavelmente, eu já dei umas broncas, não dos nossos empreendedores aqui, tá? Quando eu abro, às vezes, com alguma coisa para o ecossistema como um todo, porque os nossos aqui, eu acho que eles já vêm com o mindset, porque a gente forma o cara, né, para empreender com disciplina, inovar com disciplina. Mas a inovação pode dar errado. Eu falo assim, cara, a inovação precisa ter muita disciplina na execução. Porque não é porque cara, mas assim, o que está errado? Deu errado porque a tua hipótese não foi validada ou porque você executou porcamente?
né? Então, tem uma outra... Isso é um outro assunto. Eu vejo muito isso que você falou, né? Que é oba-oba. É Ah, é muito muito, normal, é num muito. diagnóstico em empresa, você vê assim, há um monte de ação descoordenada, não sabe onde quer chegar. É um oba-oba. Né? Não tem Então, nem assim, planejamento estratégico. nada. E, ou essa que eu acho um erro grave de mentalidade, que é a inovação. Mas, assim, cara, se a inovação, ainda por isso, tem que ser muito bem executada. É um laboratório, né? Você está medindo, você está experimentando. Então, tudo que é experimento tem que estar muito controlado, porque senão você não sabe o que deu errado. É isso. Né? Qual a variável que você não validou ali naquele processo todo? E aí, às vezes, não, mas a inovação podia dar errado. Cara, não é porque a inovação que deu errado. No teu caso, deu errado porque foi mal executado. E até o dar errado é calculado, né? Você sabe o quanto, Total. nós provavelmente vai errar nisso, mas a gente vai conseguir É, construir tal coisa. Tem um planejamento, cara. cara, não funcionou a tecnologia porque ela não é apropriada para isso, né? Ou foi mal implementado. Se tivesse sido implementado certo, poderia ter funcionado. Né? Então, não pode ficar essa dúvida. E é Né? engraçado isso, né, Rodrigo? Que eu lembro da sua primeira aula, você explicou pra gente o que é inovação. A gente discutiu lá, você explicou os conceitos, o que falavam. Tanto de gente, o tanto de conceito que existe de inovação. E um dos primeiros passos é o que é inovação. E hoje eu pergunto para as pessoas, o que é inovação? Daí os caras falam, é tecnologia. E geralmente pergunto, você sabe o que é inovação? Sei sim. Daí você fala, sei, bom, então a pessoa sabe. Daí você pergunta, tá bom, o que é inovação? É tecnologia. E cara, não entendeu porra nenhuma. Desculpa o francês, mas... Ah, E é engraçado isso, porque as pessoas partem do pressuposto que inovar é fazer alguma coisa diferente só. E não é isso, é fazer alguma coisa diferente, trazer valor a partir disso. Tem pois é. esse detalhe, né? Às vezes simplifica demais, né? Eu acho que hoje tem uma tendência, né? Porque tem muita tecnologia disponível, né? A ter uma simplificação de que inovação é tecnologia, né? Eu acho assim, a tecnologia para mim ela é meio, né, para Ah, inovar. Então, assim, beleza, aonde você quer chegar? Né? Acabei de ter agora esses dias uma reunião com uma empresa que é parceira nossa, que a gente está seguindo num projeto, e a inovação, aí beleza, eu quero entrar na era da inteligência artificial, porque é uma ferramenta, né, um meio de eu atingir eficiência operacional. Mas aí a gente vai dizer, por que você precisa de eficiência operacional? Em que? Aonde? Quais processos? Né? Como você vai saber qual o potencial que você tem de ganho para você priorizar pela criação de valor? Tudo que a gente fala, né? Assim, como que eu crio valor, né, em alguns processos com inteligência artificial? Aí ela, ROIC, eu é por ROIC, beleza. Agora, como que eu atinjo o ROIC? Né? Aí desdobra em quais processos são candidatos. Então, porque você está usando inteligência artificial não porque é legal, ou porque eu tenho que usar, porque todo mundo está usando, é porque tem um potencial ali de você trazer melhorias. Né? O contexto atual, você fala, cara, inovação com ganho de eficiência e produtividade, esse tipo de melhoria, né? É ROIC na veia, gera valor para o negócio, a inteligência artificial está aí, tem muita coisa que dá para implementar. É, é até, é até compreensível que as pessoas reduzam inovação à tecnologia, porque o mundo é assim, né? Beleza, para mim, inovação é tecnologia. é Mas é muito. compreensível, Vai falar, mas assim, essa empresa que a gente estava falando também, uhum. Gabriel, que era que eu contei dos 100 anos, né? É isso também, assim, não tem, ainda não entende qual é o portfólio ideal de inovação, né? Assim, porque para mais 100 anos não pode ser só melhoria contínua, né? Então você tem que combinar um portfólio, né? Então eu compreendo que talvez algumas pessoas reduzam inovação à tecnologia, e eu compreendo
Mas eu acho também que não dá para ser míope, porque você está olhando aqui, né? Eu compreendo também, Rodrigo, mas e o nosso trabalho aqui, o seu, né? Eu estou aprendendo com vocês, né? Mas o nosso trabalho é ensinar as pessoas sobre isso, para que elas tenham os nomes adequados, principalmente numa empresa que, se você quer falar que você faz inovação, você precisa entender o que é inovação. Senão você não pode falar que você faz inovação. E até conversando com outro amigo, eu gosto muito do Eric Nibo, né? Que também é aí da casa de vocês, queridíssimo, também já passou por Acabou de dar uma aula comigo semana passada aqui de aspectos jurídicos para empreendedores, o Eric. É o do curso de eficiência? Começou a dar aula aqui no INSPER, ele era tão novinho, e ele já tinha Aí o Marcos Lisboa era o presidente, o Marcos Lisboa falou para mim, você colocou um aluno de graduação para dar aula na educação executiva? Eu falei, não é aluno da graduação, é o Eric, ele tem cara de novinho. Ele tem até hoje, filho da mãe, né? Até hoje, O cara vai estar lá com 80 anos, a gente vai achar que ele tem uns 30 ainda. Dá raiva dele. Ele é ótimo, cara. Não, e o Eric, ele fala um negócio que ele fala, né? Qual que era? Ele falou na entrevista que eu gostei, que ele fala, Gabriel, a gente vê isso, pelo menos no mercado jurídico, né, Rodrigo, trazendo um pouco para cá, que a gente vê. Se uma empresa precisa fazer uma área de inovação, que a gente vê muito comum, é porque a empresa não é inovadora. Então, eu não posso. Quer dizer, tudo bem o discurso, tudo mais, mas é isso, sabe? Pô, inovação, o ideal seria que, beleza, precisa se tornar inovadora a empresa, cria uma área de inovação, faz os trabalhos que precisa fazer, catalisadores, embaixadores, tal, mas é uma área que é o ideal que não exista. Esse vai ser o negócio, porque daí quer dizer que tem uma cultura de inovação e de projetos, né? Mas vai ser algo que tem muito ainda a ser desenvolvido. Eu não sei o que você acha disso, não sei se você concorda. Eu acho que às vezes precisa dar os estímulos, né? Essa é a minha pesquisa de doutorado, né? Assim, tem coisas que elas vão acontecer naturalmente, dado o estado atual da empresa, né? Depois você tem algumas coisas que, para elas acontecerem, você percebe que você vai ter que dar um estímulo que seja temporal, né? Fazer rodadas ali, né? Programas, chamadas, programa de empreendedorismo, porque você precisa dar um empurrãozinho, senão não acontece. E tem coisas, na minha opinião, que elas precisam talvez ficar separadas mesmo, dependendo do tipo de inovação que a empresa faz, entendeu? P&D, por exemplo. Tudo bem. P&D, eu acho que, às vezes, por exemplo, um laboratório de inovação aberta, um startup, para começar, talvez tenha que separar, né? Eu acho que Corporate Venture Capital, que para mim também é inovação, né? Assim, é um jeito de inovar, assim, com foco estratégico. Assim. É difícil você fazer Corporate Venture Capital, por exemplo, cada área, né, investe, não dá, tem que centralizar, porque é muito longo, é mais longo prazo, sabe? Então, no casos ainda, né? Porque empresa que é complexa de inovação, né? Se eu pegar a Saint-Gobain, por exemplo, que é uma empresa que eu estudei no doutorado, a Saint-Gobain é complexa, ela tem Nova Ventures, que faz Corporate Venture Capital globalmente, que é do grupo. Ela tem, né? Então, você vai pegar o portfólio todo de inovação deles, é bem amplo, né? Nova é uma coisa que ela faz olhando para todos os negócios, faz globalmente. P&D para eles também, o Saint-Gobain Research também é global e tem um mecanismo global de pesquisa, né? Porque aquilo atende a todos os negócios e tem uma estratégia global, né? Porque faz sentido você ficar pesquisando a mesma coisa em 5 continentes e não ter algum tipo de integração entre aqueles projetos de descoberta, né? Sim. A mesma coisa é Corporate Venture Capital também, né? Se você for vendo, por exemplo, as fortalezas de cada ecossistema e como você pode fazer um portfólio global de investidas, é melhor. Então, eu acho que ainda tem algumas coisas que tem que ser um pouco mais apartadas mesmo. Esses 2 exemplos eu acho que são os mais óbvios, né? É verdade. A inovação no dia a dia, no core, o ideal é que ela aconteça na empresa inteira, né? Porque não dá para você... o cliente me reclamou uma coisa, deixa eu chamar a área de inovação para abrir o projeto. Exato, é isso. Não dá. Na velocidade que o mundo está,
né? Antigamente poderia até ser, né? Assim, tem uma reclamação no produto, vamos trocar uma embalagem. Então, eram aqueles elefantes assim, brancos que demoravam 6 meses, né, para fazer uma embalagem nova. Hoje não, hoje está tudo, né, muito mais possível, né? Você vai pegar a Ambev, por exemplo, que a gente faz um curso executivo assim para eles já há alguns anos, né? Tem um dos caras que passou pelo meu módulo de inovação nesse programa, hoje ele toca uma fábrica da Ambev, chama Rodrigo também. E ele criou um Fab Lab dentro da fábrica, entendeu? Então, é um Fab Lab que eles conseguem prototipar latinha, prototipar rótulo, né? Desenvolve o líquido e você embala uma bebida nova em poucos dias, assim, e testa no mercado. Então, é muito legal. Você imagina, você ter um lugar de experimentação dentro de uma fábrica, né? Onde você pode criar novos rótulos e novas combinações de produto e testar aquilo, fazer teste com potenciais clientes rapidamente, né? Pô, deu certo, vamos testar, distribuir isso, né? Então, hoje já tem tecnologia para isso. Então, né, eu acredito que dá para fazer muita coisa descentralizada e concordo com você que é o melhor caminho. Algumas outras não, né? Porque aquele negócio, cara, é muito fora do dia a dia, é muito fora do core. Quando é muito fora do core, você tem uma tendência tem que bater meta, fim de mês, fechamento, esse mês tem avaliação de performance. Sabe o que acontece? O farol médio, o farol alto, vão para o final da lista de prioridade, né? É isso mesmo. Você não dá ritmo, você não combina, né, o legado com o novo, né? Ou a mão direita com a mão esquerda, que é o ambidestro, que é o que eu estudo, né? A organização ambidestra, que é essa organização que ela faz exploration e exploitation de forma muito natural. Só que, por exemplo, esses processos, essas práticas, igual o P&D e Corporate Venture Capital, onde o exploratório é muito dominante em relação àquilo que é mais eficiência e repetição, né, eu acho que talvez nesses casos haja necessidade de estar apartado, sim. Sensacional. Rodrigo, cara, eu adoro as conversas nossas, estava sentindo falta disso, porque para mim, quando eu converso com você, é como se fosse uma aula, eu gosto que dá para debater legal com você, cara. Assim, eu tenho um carinho muito grande por você e pelas suas aulas também, e tudo que você me ajudou, assim. Foi importante para a minha carreira. Sou muito agradecido. Obrigado pelo feedback, Gabriel. Obrigado. Imagina. E, Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui no Belém Law, e tem muito mais coisa para a gente conversar, então já deixa um segundo convite aí para a gente marcar mais para frente, tá? Boa, vamos. Vem aqui que a gente vai falar. A gente fez uma pré-aceleradora para a OAB. Você ia gostar de saber, eu preciso te contar esse projeto depois. Você precisa, cara. E, assim, o espaço aqui é de vocês, cara. Quando tiver gente, Gabriel, indica, assim, totalmente aberto, tá, Rodrigo? O espaço é de vocês. Excelente. Muito obrigado, Gabriel. Imagina. Rodrigo, queria agradecer a sua presença aqui no Bedem Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem um contato para deixar, pessoal que quiser entrar em contato com você e conhecer mais sobre o Hub. O espaço é seu. Tem. Eu acho que a gente pode... meu LinkedIn é Rodrigo Amantea. Eu acho que é legal, pessoal. Lá eu posto muita novidade do Hub, assim, toda a nossa agenda, a agenda do Inspirangels, a agenda aqui do Hub. Eu compartilho também sobre as startups que a gente está desenvolvendo aqui, os projetos. Acho que vale a pena conectar comigo lá. Eu aceito todo mundo, né? Não sou chato, não. Tem uns colegas que eles pedem até me aceitou, Rodrigo. Exato. E aqui do Hub, o caminho ideal a gente tem um e-mail chamado hub, HUB, @insper.edu.br, né, que eu sou empreendedor, eu sou uma empresa que eu quero fazer pesquisa junto com vocês no observatório, tenho interesse em ser da comunidade de investidores anjo. Então, esse tipo de coisa, se mandar no Hub, tem uma equipe que ela já direciona para um desses pilares mais
mais apropriado, né? Então, eu acho que ajuda muito porque a pessoa não perde tempo, né? Assim, de passar por várias etapas, já chega direto aqui no Hub. E é isso. Me conecta lá que eu respondo tudo. Pode mandar mensagem lá no LinkedIn. Eu acho mais fácil do que e-mail hoje em dia. E aí, se é alguma coisa que me interessa muito, eu passo o WhatsApp. E ela fala, me escreve o WhatsApp. É facinho, assim, o projeto é bom, o pitch é bom lá, eu já troco, já dou o telefone. Boa, Rodrigo, obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.